Oi pessoal do canal, tudo bom? Em dezembro de 2019 eu mostrei para vocês a troca dos Michelin que tinha no meu Polo, que rodaram 53 mil quilômetros, pelos Continental Power Contact 2. Na época era um pneu que havia pouco tempo que tinha lançado. Então agora, 53 mil quilômetros depois, a mesma quilometragem que eu rodei com os Michelin, eu vou mostrar para vocês como eles estão. E nós estamos em agosto de 2022. Esse é o meu Polo com os 4 Continental Conti Power Contact 2 com 53 mil quilômetros. Antes dele eu tinha um jogo de Michelin que eu mostrei a troca aqui no canal, quando eu tirei os Michelin e coloquei esses pneus aqui. Eu paguei o mesmo preço nos dois pneus. Na época eu tinha, pouco depois que eu comprei o Polo, ele veio com os pneus ruins. Eu não gostava, era ruim na rodovia. Eu comprei 4 Michelin a 220 cada um, rodei 53 mil quilômetros e depois eu troquei também a 220 cada um numa promoção na internet nesses Conti Power Contact 2. Eu vou chamar só de Continental, que o nome é muito grande, nesses Continental. E também agora estou com 53 mil quilômetros. Essa é a versão 2. O que muda do 1 para o 2? O desenho da banda, ele é diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem ver que ele está bem conservado depois dessa quilometragem, mas tem um porém aqui, tá? E ele muda um detalhe. Aqui tá o TQG dele, que é a parte de treadwear, tração e temperatura. No Conti Power Contact 1, ele tinha o treadwear de 480, a tração era A, mas a temperatura era B. O que é a temperatura? É o índice de caloria que ele pode receber antes de começar a se deformar. E na versão 2 ele veio corrigido, passou para A. Foi isso que me animou de comprar ele. Mas vocês podem ver que tem bastante diferença de um para outro. Por quê? Eu não tenho o hábito de fazer rodízio de pneus. Eu penso da seguinte forma: se eu tiver ruim de situação, se a minha situação financeira estiver apertada, o que eu faço? Eu compro 2 pneus igual, da mesma marca, tudo que eu não gosto de andar com um conjunto disparelho. Aí eu pego os traseiros que ainda vão estar bons e passo para o eixo dianteiro. E aí coloco 2 novos no eixo traseiro. E assim eu levo a vida. E se eu tiver em condições de comprar 4 pneus novos, o que eu faço? Eu compro, monto no carro, tiro os 2 traseiros e vendo por um preço melhor, que foi o que eu fiz. Na época gastei R$880 nesses 4 Continental e vendi os Michelin traseiro, que estava no mesmo estado desses Continental, por 280. Anunciei por 300, saiu por 280. E quem comprou foi muito feliz com os pneus também, porque estavam muito em ordem. Então a ideia é essa: a gente tenta balancear o gasto. Se eu tivesse feito o rodízio, provavelmente esses pneus estariam ainda bem melhores, embora eu tenha passado por algumas situações aqui na frente. Mas eu teria que trocar os 4 de todo jeito, não teria acordo. O traseiro, que é o melhor, os 2, vocês vão ver que eles estão muito novos. Vou pegar aqui, cadê o TWI dele? Aqui, medida do TWI. Ó, essa lombadinha aqui é o TWI. Quando o pneu chega aqui, ele está no limite permitido pela lei e por segurança, por meio de testes, de rodar. Aí ele já não pode mais. Mas olha o tanto de borracha que tem aqui. Quando ele chega aqui, ele ainda tem 1,6 milímetros de borracha. Quando ele faceia o TWI, olha o tanto que tem aqui. Tem no mínimo o que? Uns 3 milímetros ainda para cima dele. E ainda tem um índice, que é esse daqui, que é o índice de desempenho em piso molhado. Esse é próprio da Continental, que quando ele chega nessa marquinha, estão vendo ali? É quando ele ele começa a perder a eficiência dele em piso molhado. Ou seja, quando ele chegar nessa marca, ele já não tem mais a eficiência em piso molhado de drenagem de água de quando ele era novo. E o meu tá muito novo, cara. Muito, não tem ralado, não tem nada. Tá bala. Ah, uma prova que é os mesmos pneus, ó, 44ª semana de 2019. Essa é a data de fabricação do pneu. Os 4 estão assim. Outro detalhe, eu vi algumas reclamações na internet de que ele poderia ter a lateral, os flancos aqui, um pouco frágeis. Eu não concordo, porque eu fui pra praia com ele, entrei
nos lugares atrás de praia, numa estrada ruim de terra, cheia de pedra. Aqui no interior a gente pega muita estrada ruim, vai para muita chácara, sítio que o pessoal conhecido tem. E olha como é que tá a lateral do pneu. Os 4 estão assim, eu vou mostrar um a um. Belezinha, belezinha. Olha o outro traseiro. Ó como que tá a profundidade dos sulcos do pneu. O TWI, a distância. O índice da Continental. Perfeito. A lateral dele também. E aqui, os sulcos. Gastou igual. Eu já usei pneu barato, pneu de segunda linha. Já usei pneu remold numa época que estava complicado de situação. Não no Polo, quando eu tinha o Uno, logo que eu comprei ele. E já usei Michelin também. Já usei 3 jogos de Michelin. 2 no Uno e 1 no Polo. E se eu fosse comparar com tudo que eu já usei, esses Continental aqui, eles são pau a pau com os Michelin. Eu não vi diferença nenhuma. A única coisa, que é um detalhe que às vezes as pessoas podem se importar, ele é um pouco mais ruidoso que o Michelin. Inclusive naquela etiqueta do Inmetro é atestado isso. Ele tem um ruído de 72 decibéis no teste lá. E o do Michelin é 69. Se eu soltar o carro numa descida, por exemplo, em ponto morto, só para ouvir o ruído, dá para perceber uma diferença. Mas falar que é algo que incomoda, algo que... vai muito do isolamento acústico do carro também, né? O Polo tem um bom isolamento. Mas a mim não incomodou, não. Outra coisa é que eles têm um bom grip, uma boa aderência na rodovia. Tanto em piso seco quanto molhado. Eu peguei chuva pesada com esse carro. Eu já passei por algumas situações, o meu carro não é equipado com ABS, então se eu não tiver um pneu que ele tem uma boa tração, uma boa aderência na rodovia, muito fácil, de uma freada mais brusca, o carro canta pneu, trava as rodas, e não foi o que aconteceu. Agora aqui na frente, como eu falei, como eu não faço o rodízio, eles estão praticamente no final. Ó, ele está encostando no TWI. E o índice aqui de desempenho em piso molhado tá desse jeito. Mas a lateral tá perfeita. Só que eu vou ter que trocar ele já. Primeiro porque ele tá chegando e segundo porque ele comeu um pouco mais por dentro. Eu tive um problema no terminal de direção e ele folgou e o carro começou a puxar de lado. Um pouco que eu andei, porque precisava ter um tempo para parar o carro, já complicou tudo. E aqui desse lado também, a lateral perfeita. E aqui desse lado ainda teve mais um porém. Estão vendo que ele tá pururucado? Olha como que ele tá. Esse aqui é o TWI dele. O índice aqui da chuva. O outro TWI. Olha como que ele tá por dentro. Ele não tá legal assim, porque estourou a bucha da bandeja. Quando eu piso no freio, a roda corre para trás. Então ele vai forçando. Já tô até com a peça, só preciso parar o carro para trocar. Se fosse pneus mais novos, eu estaria mais preocupado. Mas como já são pneus mais velhos e eu vou ter que trocar de toda forma, eu tô andando uns dias até chegar ao final de semana para poder mexer. Olha a folga da roda, como é que tá, por conta da bucha. Tá folgadão, folgadão. Eu penso que se eu não tivesse, ou melhor, que se eu tivesse feito o rodízio, esses pneus chegariam fácil a uns 70, 80 mil quilômetros rodados. E pode ver o tanto de borracha que tem ali. Porque com o rodízio, qual que é a ideia do rodízio? É que o pneu gaste de maneira parelha, ou seja, gaste os 4 iguais. Se a gente passa os da frente para trás, os de trás para frente, ainda faz em X. Por conta da caída da rodovia. Se vocês olharem a rua, ó, ela não é perfeita. Ela tem uma caída para escoamento de água. Então, fazendo ele em X, o desgaste dos 4, ele fica balanceado. Fora isso, se eu não tivesse passado essas duas situações aqui também, eu acho que esses pneus também eles chegariam nos 60 mil rodados. Eu não sei se eu vou pôr de novo esses pneus por conta do preço. Como eu comentei, na época ele me saiu a 220 cada um.
Hoje eu não estou achando nenhum pneu nessa medida abaixo de R$ 400. Aliás, eu tenho achado sempre a 430 até 470. 2 pneus está saindo praticamente o preço que eu paguei nos 4. Então, com alinhamento, balanceamento, troca de bicos, montagem, tudo, vai para quase R$ 2.000. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a quem tem alguma dúvida em relação a esses pneus. E eu reforço aqui, são pneus bons. Eu gosto desses pneus. Pelo preço pago, então, nossa, bom pra caramba.